Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sara Silva. Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo no canal. Bom, hoje eu vou contar um pouco o porquê eu estou com isso no braço, porque o que aconteceu, né, de fato, que eu tô com esse negócio no braço. Vou contar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu coloco meu celular aqui para ficar melhor. Então, gente, acontece. Eu era 9 horas da noite, era 9 horas da noite, né, que eu trabalho à noite, como eu sempre falei nos meus vídeos pra vocês. E aí era 9 horas da noite, já tinha chovido, tava um tempo de chuva, e eu não tenho capa de chuva, eu não tenho nada, e eu não gosto, sabe? Eu não gosto de capa de chuva. Aí o que acontece? Meu marido foi pra igreja nesse dia, e quando ele chegava da igreja, era a hora de eu ir trabalhar, né? Aí a hora que ele chegou, era umas 9h20 já. Eu tava arrumada. E eu falei assim, ele chegou querendo conversar, né? Aí eu falei assim pra ele: "Ô Isaac, eu vou trabalhar logo, porque vai chover e eu não quero tomar chuva." Falei pra ele. Aí ele falou: "Tá bom." Aí eu peguei minha bolsa, peguei a chave da moto, peguei o capacete, coloquei, fechei e fui. Chegando daqui na avenida, dá uns 2 minutinhos daqui na avenida. Cheguei na avenida, não, antes de eu chegar na avenida, começou a pingar de novo. Não tava chovendo, tinha parado. Começou a pingar. O que que eu fiz? Eu peguei e acelerei a moto. Acelerei mais um pouquinho para poder chegar logo. De casa ao meu serviço dá 5 minutos, gente. 5 minutos, pra vocês terem noção. É muito perto. Eu acelerei a moto. Eu falei, meu Deus, para a chuva, Senhor, para a chuva. Eu não quero tomar chuva, porque eu já tomei chuva e cheguei no serviço toda molhada. Fiquei a noite inteira molhada e eu sei que é ruim. E nesse tempo tava calor. E agora tá um tempo meio que friozinho, né? Então eu não queria ficar molhada a noite inteira no serviço. Aí, acelerei a moto. Acelerei, falando, Senhor, para a chuva, para a chuva. E a chuva começou só a engrossar, só a engrossar. Só que tava fina ainda, né? Aí peguei a avenida, fui embora. Chegou lá embaixo, gente. Aí o ônibus da firma tava atrás de mim. Eu ultrapassei o ônibus da firma. Cheguei ali embaixo. Na hora que foi pra passar na lombada, ela passou meio rápido. Ela fez assim, ó, sabe, bem rápido. Mas eu freiei também. Eu freiei, mas mesmo assim ela foi rápido. Aí, gente, o que acontece? A moto fez assim, ó. Balançou, balançou. E aí ela foi para um lado. Eu já não consegui me segurar. Aí ela foi para um lado, eu fui pro outro. Gente, eu saí bolando. Que eu tava bem rápido, né? Eu saí bolando assim, ó, no meio da rua. Fui no meio da rua, não. Eu fui pro canto, né? Da guia. O capacete voou da minha cabeça, não sei nem como, que tava fechado. E sei que eu fiquei lá no chão. Fiquei lá no chão, não levantei mais. Nem sei, diz que a minha moto voou pro meio da rua. E aí, o ônibus da empresa que tava atrás de mim ficou parado também, ficou parado porque a moto minha tava no meio da rua. Aí ele ficou lá uns 5 minutinhos, porque teve que esperar tirar minha moto de lá. Aí, gente, eu fiquei lá e aí começou, assim que eu caí, chegou um rapaz, moça, você tá bem? Você tá bem? E eu comecei a gritar. Ai, 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 tá doendo, ai, minha barriga, ai, minha barriga. Eu só sentia dor na barriga, porque eu fui bolando e batendo a barriga no chão. Eu não fui arrastando, eu fui batendo ela no chão. E doeu demais, gente, a minha barriga doeu demais. Eu comecei a gritar de dor. Aí sei que começou a chegar gente, e a chuva caindo, gente. Chuva caindo, chuva caindo. Aí vieram com duas. Esse rapaz conseguiu um guarda-chuva, colocou na minha cabeça. Aí veio um outro rapaz, colocou também na minha cabeça. Então ficou 2 guarda-chuvas sobre mim, né? Só que eu já tava toda ensopada. E aí chegou uma moça e falou assim pra mim: Você quer que eu ligue pra alguém? Eu falei: Quero, liga pro meu marido. Eu gemendo de dor,
assim que consegui falar, falei com ela. Aí ela pegou, ligou pro meu marido. Aí eu falei pra ele chamar meu tio pra poder levar ele lá, né? Aí meu tio foi, levou ele, aí ele ficou lá comigo o tempo todo. Meu marido, né? E meu tio também. Aí meu tio colocou o carro um pouco atrás de mim, porque os carros estavam vindo, as motos estavam vindo, não tava respeitando, né? E o pessoal tava com medo de alguém me atropelar, né? Porque vocês sabem que tem gente que não tem respeito, né? Aí meu tio colocou o carro um pouco atrás de mim pra poder evitar que os carros viessem nessa mão, né? E, gente, a minha sorte foi que eu caí e não tinha nenhum carro atrás de mim, não tinha nenhuma moto atrás de mim. Eu caí e não tinha ninguém atrás de mim. O ônibus tava na outra mão, entendeu? Então, assim, a minha sorte foi essa, gente. Porque eu poderia ter caído e poderia ter sido pior. Mas graças a Deus, não foi. Não foi, gente. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus pelo meu fôlego de vida, né? Porque tem gente que uma quedinha de nada já morre, né? E eu sei que ali foi Deus que me guardou. Porque eu não bati a cabeça, o capacete voou, eu não bati a cabeça. Mais um pouco que eu tivesse bolado, eu tinha batido a cabeça na guia, porque eu caí pro lado da guia, sabe? Então Deus foi tão bom na minha vida que me livrou, foi um livramento de Deus. E aí, gente, a dor da barriga passou, né? Deu uma amenizada, só que eu já não conseguia mexer o braço. Falei, meu Deus, quebrei o braço, quebrei o braço. Aí, então, gente, voltando à história, né? Ontem eu tive que parar o vídeo, porque chegou gente aqui em casa. Aí eu vou continuar hoje. Hoje é outro dia. O que acontece? Aí, a hora que eu caí, eu já não consegui mexer meu braço. Falei, meu Deus, quebrei o braço, quebrei o braço. E aí a chuva veio, gente. Veio. E eu lá no chão, a ambulância não chegava. Ligaram pra ambulância, a ambulância não chegava. E eu lá no chão, morrendo de frio. E a ambulância não chegava. Gente, a ambulância demorou acho que uns 40 minutos pra chegar. Sério. E aí eles não deixavam eu me mexer. Porque tinha umas pessoas lá ao meu redor, né? Não deixavam eu me mexer. Aí eu fiquei de lado, sabe? Com o braço pra lá e eu de lado. Eu tava morrendo de frio e morrendo de dor. Aí levaram eu lá pro UPA, né? Chegando lá, me levaram pra fazer raio-x. Perguntaram onde que tava doendo, eu falei, né? Aí levaram eu pra fazer raio-x. Quando fizeram o raio-x, falaram pra mim assim, realmente você quebrou o braço, realmente você quebrou o punho, né? Você vai ter que colocar pino. Falei, meu Deus. Falei, o negócio foi sério mesmo, né? Pra ter que colocar pino. Eu não sei, acho que eu caí sobre ele. Eu não sei como que eu fiz. Aí, depois disso, perguntaram se eu tinha um convênio. Eu falei que tinha. Como é que fala? Ai, meu Deus. O médico lá que mexe com... Nossa, gente, deu branco. Eu vou deixar escrito. O que faz a cirurgia, né? O cirurgião lá. Aí eu falei que tinha convênio. Aí ele falou assim, então, a gente vai colocar uma placa, né, no seu braço. Uma placa de gesso, né, gente? E vai colocar, enrolar, né? E amanhã você vai no seu convênio pra você poder fazer essa cirurgia lá. Porque aqui você vai ter que ficar na fila de espera. Aí eu falei, tá bom, então. Aí enfaixaram, colocaram a placa de gesso aqui embaixo, né? Enfaixaram o meu braço. E eu tomei um soro. Aí eu fui liberada. Isso já era... Ó, eu caí 9 e pouco da noite. Isso já era umas 2h30 da manhã, mais ou menos, na hora que eu fui liberada. Aí eu saindo de lá, meu tio tava lá comigo, porque meu tio que me levou, né? Foi eu, meu tio, minha tia e meu marido. Não, minto, meu tio que me levou não. Eu fui de ambulância e meu tio foi me buscar, depois com a minha tia.
Aí a gente já aproveitou, já passou na delegacia pra fazer o boletim. Fizemos o boletim, né? E viemos embora. Aí dormimos, no outro dia eu acordei cedo e meu pai me levou pro médico, lá pro São Lucas, né? Aí cheguei lá, eu fiquei lá. E ele ia pra outro médico lá também dele, né? Aí eu fiquei lá, gente, até umas 8 horas da manhã mais ou menos. Fiquei até 2h30 da tarde. Só lá no hospital, fazendo as coisas, né? Aí eu passei com a médica, né? Com a médica. Aí ela viu o meu raio-x. Aí chegou lá, mesmo que ela viu o meu raio-x, eu fiz outro raio-x. Porque na hora que ela olhou, eu falei assim, então, eu fui no UPA e eles falaram que eu vou ter que expliquei pra ela, né? Vou ter que colocar pino. E lá eu ia ter que ficar na fila de espera. Então elas mandaram eu vir no meu convênio. Aí ela só olhou meu raio-x e falou assim, realmente você vai ter que pôr pino. Aí eu fui lá nas enfermeiras que faz o gesso, né? Aí elas tirou o meu gesso, que eu fiz no UPA, né? A placa de gesso, né? E tirando o meu gesso, ela mandou ir pro raio-x. Cheguei no raio-x, eu fiz, morrendo de dor, gente. Mandava eu virar o braço assim, eu morrendo de dor, mas eu fiz. Aí fiz, né, tudo certinho. Aí voltei na sala de gesso de novo e engessaram o meu braço de novo, né? Aí voltei depois na sala dela, aí ela pegou e ela já tinha mandado para cirurgião, né? Pro cirurgião, na verdade. Aí ela disse que tava esperando só ele, na verdade era ela, responder. Aí sei que ficou marcado pro dia 24 para mim fazer a cirurgia, né? Aí nesse mesmo dia que ficou marcado, eu já fiz o exame de sangue, já fiz o eletro do coração. Já fiz tudo já para deixar certo lá, né? Fazendo isso, retornei com ela. Aí já foi a troca de plantão. Aí ela foi embora, ela passou pro outro médico. Aí esse outro médico me deu a carta do CAT e me deu o atestado, né? Aí ele já deixou tudo ok, daí eu fui liberada, né? Aí eu fui embora. Isso foi no dia 9. Não, eu caí no dia 10. E a cirurgia ficou marcada pro dia 24. Então, dia 24 foi ontem. Então, ontem foi o dia de eu fazer a cirurgia. E eu preocupada, eu não vi a hora de fazer, gente, porque tava doendo demais. Aí chegou no dia 24, acordei, né? Acordei 4h30 da manhã, tomei meu banho e fomos. Foi eu, minha tia, meu marido foi de moto, porque de lá ele ia trabalhar, e meu tio também foi. Chegando lá, fiz a ficha, né? E assim que eu cheguei, já subi pra sala. Então, como minha tia era minha visitante, né? Ela ia ficar comigo, ela subiu comigo, ela ficou no quarto lá. E meu marido não ficou porque ele ia trabalhar. Senão ele ia ter que perder o dia. E ele é novato lá, né? Então minha tia ficou comigo. Aí minha tia ficou no quarto comigo o tempo todo, né? Aí o meu quarto é duas pessoas que ficam. No caso, foi eu e uma moça que tava do meu lado, né? E ela foi primeiro, ela foi 7 horas da manhã. E depois dela, eu fui 9h30, eu acho, da manhã. Tava marcado para 8 horas, mas eu fui 9h30. E ainda, gente, meu cabelo, eu não sabia que não podia molhar. Eles não falaram nada. Eles só falaram que tinha que ir em jejum e tal, né? E eu fiz o que mandaram, né? E eu molhei meu cabelo, não podia. Chegou lá, eu tive que tomar outro banho com o sabonete que eles dão. Aí vesti o roupão, né? Minha tia me ajudou a tirar minha roupa, me ajudou a tomar banho. Aí eu vesti o roupão e peguei a toalha e fiquei secando meu cabelo, né? Aí na hora que eles me chamaram pra cirurgia, meu cabelo ainda tava um pouco molhado.
Aí mesmo assim me levaram pra avaliar, né? Chegou lá, uma pegou por uma mão, outra pegou por uma mão. Não tava assim encharcado, mas dava pra ver que tava gelado, né? Moiado. Porque eles falaram que não podia porque tinha um negócio lá que passava eletricidade, né? Então eu poderia levar choque. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí elas falou que dava pra fazer. E aí, gente, o que acontece? A anestesista falou assim pra mim, que eu ia ser entubada. Ou quando ela falou isso, gente, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, eu vou ser entubada. Misericórdia. Gente, eu morria de medo de ser entubada, porque eu sei que é sofrido, né? Uma coisa muito sofredora, né? Às vezes eu vejo. Já vi em redes sociais a pessoa sendo entubada. Minha sobrinha foi entubada, eu já vi ela pessoalmente lá. Minha outra sobrinha também foi entubada, sabe? E pra mim era um sofrimento tão grande. E isso era uma coisa que eu não queria. E quando ela falou que eu ia ser entubada, porque eu ia tomar anestesia geral, eu fiquei muito preocupada. Falei, meu Deus do céu, vou ser entubada, né? E aí, gente, ela pegou e ela falou que eu ia ser entubada porque eu tava com a garganta ruim, eu tava tomando medicamento. E eu falei pra ela, né? E aí ela perguntou quando que eu fiquei doente, se eu tive febre. E eu fui falando, né? Que ela falou assim, porque assim, se você tiver ainda doente, a gente vai adiar sua cirurgia. E eu não queria, gente, eu queria fazer logo. Eu queria fazer logo. Aí ela pediu pra mim abrir a boca, ela olhou minha garganta, aí ela viu que tava ok. Eu tava 90% boa. E graças a Deus deu certo. Aí ela chegou lá na sala de cirurgia, eu deitada lá, né? Aí as enfermeiras lá perguntando para anestesista qual lâmina de navalha você vai usar. Aí ela, eu vou usar a navalha tal. Ela falou 3 tipos de navalha. E eu só escutando, gente, aquilo me dando medo, me dando medo. Aí já vieram também com soro, colocaram o soro em mim, né, no meu braço. E depois desse soro, a anestesista já tava preparando a sedação, né? Ela falou, ó, tô preparando sua sedação pra você. Falei, tá bom. Aí nisso as outras enfermeiras, né? Teve uma que já colocou o tubo aqui em cima de mim, né? O tubo que elas iam usar pra enfiar o caninho, né? Sobre a minha boca pra descer pro meu pulmão, né? Que era a intubação, no caso. Eu vi aquele negócio de intubação aqui em cima de mim, gente, comecei a entrar em desespero. Aí nessa hora eu falei, Senhor, me faz dormir logo, porque eu tô desesperada. A moça ainda falou assim, você tá com medo? Eu falei, eu tô. Eu tô porque a anestesista disse que eu ia ser entubada. Ela falou, não, mas pode ficar tranquila que isso é normal. Você tem que ser entubada porque você vai ficar sem respirar. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ela falou, pode ficar tranquila. Então, assim, ela tentou me acalmar, mas eu não me acalmei, gente. Aí eu sei que a anestesista colocou lá no meu soro. Ela colocou. Gente, eu sei que ela fez um monte de mistura lá. Não foi uma vez só, não. Ela vinha com a seringa, colocava dentro do soro. Vinha com a seringa, colocava dentro do soro. Vinha com a seringa, colocava dentro do soro. E ela chacoalhava assim, ó, colocava dentro do soro. Aí eu peguei, só olhando, né? Aí ela falou assim pra mim: já tá dando um soninho em você? Eu falei, ah, mais ou menos. Tava dando tipo uma molezinha assim, mas não era sono ainda, sabe, gente? Depois disso, gente, eu não vi mais nada. Sabe o que é nada? Eu não vi nada, nada, nada. Aí, eu sei que a médica pegou, a enfermeira pegou, eu só vi quando ela, Jussara, me acordando, né? Gente, eu acordei e eu comecei a falar coisa com coisa. Sabe o que você fala? Moça, eu falava assim, enfermeira, cadê a médica? Eu quero falar com a médica. Eu quero falar obrigado pra médica. Porque eu não acreditava. Quem toma anestesia que acorda, fala que você acorda meia lelé. E eu não acreditava, e é verdade. Eu acordei lelé, gente falando coisa com coisa. E não calava a boca. Aí eu falava assim pra enfermeira, obrigada, enfermeira, obrigado. Obrigada, enfermeira. Ô, enfermeira, cadê a médica? Ô, Jesus, obrigado, Jesus. E, gente, eu não calava a boca. Aí eu sei que a enfermeira falou assim pra mim,
chegou perto de mim e falou assim, moça, ó, vou pedir pra você ficar um pouquinho quietinha, porque tem paciente aqui do lado, tem paciente do teu lado. Aí, gente, eu olhei para um lado, realmente tinha paciente, eu não tinha nem visto esse paciente. Tinha um rapaz, olhei pro outro lado, tinha uma moça. Aí eu fiquei olhando eles, sabe? Eu encarando. Gente, eu tava doidinha, doidinha da cabeça, sério. Aí começou a passar aquele negócio, né? Aí eu fui calando minha boca aos poucos, mas eu enchi o saco da enfermeira, viu? Aí depois disso, começou a dor no braço. Aí eu, ai, enfermeira, meu braço tá doendo. Ai, meu braço tá doendo, ai, meu braço. Comecei agora, gente, a reclamar por causa do braço. Aí ela falou assim, nós vai apanhar um remédio pra passar a dor. Que eu ainda tava com um soro, né? Falei, tá bom. Aí tem que colocar um remédio, eu esqueci o nome, no meu soro, gente. Aí a dor foi passando. Aí eu já fui liberada também pro quarto, né? Aí cheguei no quarto, a primeira coisa que eu perguntei pra minha tia foi se demorou, né? Que eu não sabia que horas que era. Aí ela falou, demorou. Gente, a cirurgia demorou mais de 3 horas. Vocês acreditam? Uma coisa, vocês veem, uma coisa de nada. Aí, gente, eu não sei quantos pontos eu levei, eu não sei como foi o corte, eu não sei se foi só um furo, eu não sei se cortou. Gente, eu não sei de nada, porque a hora que eu acordei assim, ó, desse jeito, sabe? Desse jeito. E hoje é dia de eu trocar. Inclusive, minha tia subiu agora ali com meu marido comprar, porque eu esqueci de pedir a carta pro médico pra me pegar no postinho. O médico era para ter passado escrevido, né, que eu precisava desses equipamentos, desses negócios, né, de curativo, eu pegava tudo no postinho, tudo, tudo, tudo. E eu esqueci. Então, meu marido foi comprar com a minha tia. Aí elas vão chegar, aí vai vir uma moça, gente, pra tirar e lavar, né? Porque eles foram comprar sabonete neutro, foi comprar essa fita aqui branca, né? Esparadrapo, comprar isso daqui e o gases. Aí eu não posso passar pomada, eu não posso passar nada. Aí ela vai vir, aí eu vou tentar filmar pra vocês verem, tá bom? Que eu também não vi, eu vou ver junto com vocês. Aí, gente, tá doendo, não vou mentir pra vocês, tá doendo, né? Porque eu acho que eu tenho uns cortinhos aqui, eu não sei, tô sentindo umas dor. Não sei como que foi, se colocou só o pino, se colocou a placa junto, que fala, né, placa. Só sei que colocaram o pino em mim, né? Agora eu não sei se colocaram mais coisa, né? E, gente, mas assim, eu dou graças a Deus que eu tô bem, eu dou graças a Deus que deu tudo certo. Porque, gente, o meu medo era de não voltar. Porque, assim, tem muita gente que é entubada e fica, né? Fica entubada. Tem gente que não volta de sedação. Então, o meu medo era esse. Mas, graças ao meu bom Deus, que Deus... Por isso que eu tava agradecendo a Deus, gente. Porque eu tava meia lelé, mas eu tava agradecendo a Deus porque eu tava feliz que eu voltei, sabe? E eu tava feliz que a médica fez a cirurgia em mim, então eu queria agradecer ela, então eu comecei a falar coisa com coisa mais feliz, sabe? E eu só tenho somente que agradecer a Deus, gente, porque eu tenho um cunhado que caiu de moto também, em percurso de trabalho, e ele tá esperando a cirurgia até hoje pelo SUS. E ele não conseguiu. E eu, né, graças a Deus eu fiz a minha, já tô bem, né? Agora é só recuperar, depois fazer a fisioterapia, né? Porque meus dedos tá inchado ainda, sabe? Meus dedos é gordinho, mas essa mão tá bem inchada, ó. Pode ver, tá bem inchada. E assim, eu mexo, aí, sabe? É uma sensação estranha, parece que eu não tô conseguindo mexer muito, sabe? Esse dedão aqui eu não consigo mexer muito, tá? Que dói aqui em cima. Mas isso daí com o tempo vai melhorar. E hoje faz 16 dias. 16 dias que eu caí. Então, assim, entre 16 dias, 16 ou 17. E entre 16 dias eu já passei no médico, já fiz tudo que tinha que fazer, já fiz minha cirurgia.
Agora é só recuperar. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ter dado tudo certo, gente. Então, assim, aí as meninas ficam me perguntando, você ainda vai andar de moto? Eu vou, gente, eu vou andar de moto. Eu preciso da moto pra ir trabalhar, sabe? Só que eu falei pra elas, pode estar chovendo, pode estar como for, eu não vou correr mais, gente, porque eu corri pra não tomar chuva. E acabei caindo e tomando chuva, sabe? Acabei caindo e fiquei lá na chuva, caída, esperando a ambulância. Adiantou alguma coisa? Não adiantou, gente. Então, eu falei pra elas, pode cair chuva, pode estar forte o que for. Eu vou ir devagarzinho, sabe? Eu vou ver também se eu compro uma capa de chuva pra mim, porque eu não tenho. Porque eu só tenho uma moto pra ir trabalhar. Então, sempre tá chovendo, sempre tá chovendo. Eu já tomei chuva umas par de vezes. Então, dessa vez, eu não queria tomar chuva e corri. Porque eu já cheguei no serviço molhada, gente. Fiquei a noite inteira molhada, fiquei com frio, que eu trabalho à noite. Então, é muito ruim. Então, por isso que eu acelerei a moto pra correr logo. Só que eu acabei me ferrando, né? E, assim, eu caí na frente do ônibus da empresa, né? Como eu disse pra vocês. Então, chegou lá na empresa, todo mundo ficou sabendo da minha queda. Todo mundo. Todo mundo, gente, todo mundo mesmo, porque todo mundo viu, as meninas tudo me mandando mensagem depois, perguntando como que eu tava, e falou, nossa, sua queda foi horrível, eu fiquei com medo de vir um carro atrás de você, passar por cima de você, porque o ônibus ficou parado um pouquinho lá, né, até tirar minha moto do meio da rua, e as meninas ficou morrendo de medo do ônibus vir, de algum carro vir passar por cima de mim, e elas disse que ficou agoniada, porque eu tava gritando de dor, né, e assim, mais uma vez, né? Eu só quero agradecer a Deus por eu estar viva, por eu estar bem, né? Por eu ter feito a cirurgia, porque tem muita gente que quer fazer algum tipo de cirurgia, quer, né, tá precisando de algum tipo de cirurgia, tá na fila de espera e não consegue. E eu, graças a Deus, já fiz a minha. Então, somente agradecer a Deus por esse livramento, né? Então, gente, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu quis dizer. Oi, gente, então, esse foi o vídeo que eu quis explicar um pouco a situação, né, do meu machucado. Agora eu tô aqui deitada, né, e aí eu vou soltar o vídeo agora pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gostado assim, né? Eu sei que é um vídeo não tão bom, né? Mas assim, escutar da minha história, né? O que de fato aconteceu. Aí eu tô aqui, ó, tô com gases, né? Eu não posso mais fazer curativo. E agora é só ficar de repouso. Então, gente, beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo.